Fala família Expansão, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio desta série Redenção, que é uma série onde nós estamos abordando esse tema de maneira progressiva, para que você entenda um pouco mais o que é de fato a redenção, como ela acontece, como ela se desenrola no cenário bíblico e quais os propósitos dela para a nossa vida prática nos dias de hoje. Nós estamos com uma grande expectativa para a Conex, que vai acontecer em novembro, e eu quero contar com a sua participação e a sua presença conosco aqui na sede mundial. Mas eu não vou ficar aqui somente para te convidar, mas sim para falar também um pouquinho sobre a redenção. Dando continuidade ao vídeo anterior, eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão do pecado, porque de fato a redenção ela é necessária por conta do pecado. Ele é o motivo desta redenção. E o que é o pecado? Talvez você pode pensar em várias possibilidades, em várias ações de fato, em vários momentos de erro. Porém, o pecado, ele não se baseia apenas em atos errados. Pelo contrário, o pecado, ele é uma condição aonde todos os seres humanos estão submetidos a essa condição. É uma disposição de mente, é uma disposição de coração, porque a natureza humana foi corrompida e afetada por ele. Logo, pecado não é apenas o ato, mas sim é a natureza, a condição dos nossos corações e mentes, se estes não forem submetidos a Cristo Jesus. Isto é, o pecado que assola a humanidade. Há uma universalidade do pecado. Todos pecaram, como diz Paulo em Romanos, e estão destituídos da glória de Deus. E o pecado, ele se torna um senhor que escraviza, um senhor que aprisiona as suas vítimas. E um mau senhor, diga-se de passagem. Mas nós temos a redenção que vem de encontro, em contraste a este pecado, a este senhor mau, aquele que conduz-nos para o distanciamento de Deus, aquele que nos leva para a perdição eterna. O pecado, ele gera e gerou morte física, separação espiritual de Deus e, consequentemente, uma separação eterna de Deus. O povo estava em densas trevas. O povo estava em uma noite tão escura que não havia luz, mas a redenção é o ato de Deus, onde esta luz brilha no meio da escuridão, como diz João no capítulo de número 1 do seu evangelho, trazendo esperança, mostrando o caminho. A redenção é o ato de Deus, onde Deus interfere, onde Deus ele entra dentro da história humana para salvar o homem que estava perdido. A redenção, então, ela se torna algo necessário para o ser humano. Por quê? Como falamos anteriormente, os sacrifícios eram apresentados, ofertas eram dadas a Deus em busca de retomar o relacionamento e intimidade com Ele. Mas estas ofertas e sacrifícios, elas não produziam o resultado necessário. No Antigo Testamento, principalmente, nós vemos Israel com um foco muito grande nos sacrifícios, porém esses sacrifícios tinham prazo de validade. Quando o pecado acontecia, o sacrifício precisava ser apresentado. Quando outro pecado acontecia, outro sacrifício precisava ser apresentado. E havia o sacrifício anual, que era sobre toda a nação. Logo, o homem buscou de várias maneiras, pelo sacrifício e oferta, se reencontrar com Deus. Mas isto era apenas uma sombra do que o nosso Deus faria ao longo da história, trazendo o sacrifício perfeito de Jesus Cristo no Calvário. Logo aqui nós aprendemos que a redenção é necessária, porque o homem não consegue se livrar do seu pecado sozinho. Que o homem, com sua própria força, não consegue se libertar deste Senhor que o escraviza e o leva para a morte física, espiritual e eterna. A redenção é necessária para todos nós, porque é um inimigo que nós não conseguimos vencer, mas Cristo venceu o pecado e a morte, para que eu e você alcancemos a redenção no sangue dele. Queridos, chegamos ao final de mais este segundo vídeo da série, mas eu te espero semana que vem. Eu espero que você esteja conosco aqui e aprenda um pouco mais no terceiro episódio. Até lá, em nome de Jesus. Fala família Expansão, sejam muito bem-vindos. Só porque o Renato chegou, Tem que errar, né, gente? Tem que errar, senão não dá certo. R
Ele chegou se movimentando, eu já me distraí, já foi. Vai, vamos lá.